Boa noite a todos. Agradeço já a cada pessoa, a cada amigo, amiga que está aqui comigo hoje. O tema foi escolhido a dedo, porque eu comecei conversando sobre vitaminas, depois sais minerais, e agora eu vou passar a falar sobre as situações que exigem nós termos uma condição de vitaminas e de sais minerais suficientes e biodisponíveis no corpo para realmente poder combater essa trajetória viral e bacteriológica que acontece com muitas pessoas, né, durante o seu ciclo de vida. Eu sei que vocês, né, já ouviram falar sobre detox, então é uma palavra que está muito usada aí na modernidade. As pessoas fazem suco detox, as pessoas programam uma refeição detox, as pessoas colocaram essa palavra usual para várias formas, né, de estilo de vida até. Agora, vocês sabem por que detox? Detox porque é desintoxicação, tá? Agora, desintoxicar, a maior parte das pessoas às vezes não consegue identificar que desintoxicar é porque a pessoa está intoxicada. Tá? Mas o que isso realmente faz? O que é que isso influencia na nossa vida, estar intoxicado? Então, digamos assim, que as pessoas falam muito de imunidade, falam muito de intoxicação, desintoxicação, né, de estilo de vida mais natural, estilo de vida vegetariano, estilo de vida vegano. E eu vim aqui conversar com vocês que toxinas é um assunto um tanto mais grave do que a maioria das pessoas possa pensar. Às vezes as pessoas pensam que um vírus ou uma bactéria, né, seria o mais grave ao ocorrer e, de fato, por exemplo, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, eu fui estudar, fui me aprofundar nessa pesquisa sobre as toxinas e a maior parte das pessoas tem uma, digamos assim, uma ideia muito superficial do que seriam essas toxinas. Então, digamos assim, açúcar ativa toxinas, deixa toxinas no corpo, tá? Produtos industrializados também, toxinas através de alimentos. Vocês já ouviram falar de agrotóxicos, né? Agrotóxicos. Então, seriam os tóxicos, os químicos que lançam em cima de alimentos que depois vão vir para a nossa mesa. E isso conduz toxinas para dentro do nosso corpo. Tá? Uma bactéria, por exemplo, que esteja inflamando, infeccionando o corpo da pessoa, causando uma infecção até que acione vários sintomas no corpo da pessoa, inclusive febre e tudo mais, a pessoa vai lá no médico e ele lhe passa um antibiótico, certo? O que as pessoas não sabem é que depois que esse antibiótico entra, né, em contato com a célula e vai ali combater essa bactéria que está causando todo esse mal para o corpo da pessoa, essa bactéria, ela se explode, como se fosse assim, ali dentro das células do corpo da pessoa, e ali ela libera toxinas. E essas toxinas vão fazer um caos ali dentro do corpo da pessoa. Muitas vezes elas vão ali se aderir a uma proteína e elas vão ser conduzidas a fazer alguns outros tipos de estragos dentro do corpo, inclusive replicar-se, né? Então, digamos que ela já não está naquela forma de bactéria, mas ela pode, como toxina, ainda intoxicar o corpo da pessoa.
Por isso que às vezes a pessoa fica fraca, ainda um tempo depois que toma antibiótico, e ela não sabe exatamente por quê. Não é só porque perde boa parte da flora intestinal, das bactérias boas, digamos assim, positivas para o organismo, mas também porque essas toxinas ficam ali perambulando pelo corpo até que elas sejam retiradas do corpo, elas ficam como oportunistas ali da saúde enfraquecida que a pessoa estiver. Vírus. Os vírus também fazem isso, toxinas dentro do corpo da pessoa. E pior, tem pessoas que, digamos assim, que elas não têm nenhum vírus, não estão com nenhuma bactéria, elas não estão, digamos assim, numa condição tão grave, tão enfermas, mas como elas estão intoxicadas com alimentos industrializados, com agrotóxicos, estão usando muito açúcar, o seu corpo está muito acidificado, vai acontecer de algum vírus oportunista que esteja ali. Vocês sabem que os vírus estão pelo ar, os vírus estão, outras pessoas também, com espirro, com manusear hoje em dia, quase todos já estão percebendo como as pessoas se contagiam umas às outras, porque o grau de cuidados cresceu bastante com esse vírus do corona. Então, essas toxinas, elas também vão fazer que a pessoa fique mais suscetível a contrair um vírus, e esses vírus, assim que chegam ali dentro do organismo da pessoa, muitas vezes acontece de, junto com essas toxinas, eles ficarem fortalecidos, eles fazerem mutação. Então, por isso que hoje em dia as pessoas não sabem por que existem 2, 13, sei lá quantos variados tipos de corona, quantos 3, 4, 5, sei lá, centenas de influenza, que são esses vírus, porque eles, assim que pegaram um corpo mais intoxicado, eles entraram de uma forma e eles sofreram uma mutação ali dentro desse corpo, e quando a pessoa espirrou para fora esse vírus, que ela contraiu de um jeito, ela já espirrou para fora de uma outra forma. Então, dependendo do grau de toxinas que as pessoas têm, vão realmente fazer ali mutações internas. Também acontece da pessoa ter, por exemplo, uma bactéria que o próprio sangue contraiu ali dentro através da sua vida íntima, por exemplo. Vocês sabem que dentro do intestino tem muitas bactérias que o corpo está preparado que ali no intestino possam, né, viver e não se espalhar assim de uma forma tão agressiva para o restante do corpo. Mas a partir do momento que a pessoa começa a ficar enfraquecida, essa bactéria vem para as mãos e vai para a pele, vai para outros setores do corpo, ou alguém manuseia um alimento com uma mão infectada de uma bactéria que só habita no intestino, ela é totalmente nociva para o restante do corpo, ali também vai formar várias inflamações, infecções, dependendo da pessoa, pode, né, contrair doenças sérias e chegar até uma fatalidade se ela não for tratada. E com isso, novamente toma antibiótico, e essa própria bactéria que vivia dentro da pessoa num determinado lugar não fazia um efeito nocivo para ela, mas saiu ali do intestino, foi para um outro lugar na pessoa, ela vai fazer um grau de infecção, vai tomar um antibiótico, esses antibióticos vão explodir essas bactérias e elas também vão colocar muitas toxinas dentro do corpo. Estou falando tudo isso daí para vocês entenderem que é através de agrotóxicos, através de alimentos que são consideráveis, né, comestíveis,
mas porque tem um grau de químicos e intensidade, dependendo da quantidade que a pessoa vai comer vários químicos ao mesmo tempo, ela vai ter uma agressão maior, mais rápida para o organismo, e muitas vezes o sistema imunológico não consegue fazer uma, digamos, uma asepsia, que é isso que o nosso sistema imunitário faz dentro do nosso corpo. Faz uma asepsia de bactérias, né, de vírus, de toxinas, fazendo da forma melhor possível que a pessoa permaneça saudável, né, o mais próximo saudável possível. Essas toxinas, elas podem ser banidas do corpo de várias formas, tá? Se a pessoa, digamos assim, porque para todo veneno existe o seu antídoto. Então, se a pessoa come muitas comidas industrializadas, come muito doce, muito açúcar, ela ingere medicações também, gerou muitas toxinas ali dentro do corpo da pessoa, ela tem que saber quais alimentos e quais suplementos que ela pode fazer como antídotos para essas toxinas. E eu quero já preparar vocês pelo seguinte: a nossa vida também de estresse que nós vivemos emocional, e nunca ninguém sabe quando vai ter uma perda na sua vida, seja uma perda afetiva, uma perda financeira, seja uma perda de algum significado que a pessoa vai dar, vai fazer um abalo emocional. E todos esses abalos emocionais também geram toxinas. Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente se emociona negativamente, também fragiliza a nossa célula, o nosso corpo fica fragilizado, fica vulnerável, não apenas a algo que a gente possa contrair do lado de fora, como bactérias ou vírus, mas também porque no decorrer da nossa vida nós contraímos vários vírus. Vocês já ouviram falar do vírus da herpes, vocês já ouviram falar desse que é um pouco, digamos assim, mais comum de vocês ouvirem falar, e geralmente a pessoa já sabe que quando a outra, ou ela mesma fica estressada, ou pega muito sol, ou comeu mal, alguma coisa não lhe fez muito bem, ou dormiu mal, acaba saindo feridinhas. Só que isso que aparece do lado de fora é apenas uma consequência ou uma sequela do que o vírus fez aparecer ali fora, mas dentro da pessoa ele fez um caos muito maior. Ele deixou, digamos assim, o sistema imunitário totalmente confuso com as situações que ele fabrica ali dentro. Ele fabrica muitas toxinas ali dentro para a pessoa, e a pessoa vai ficando cada vez mais vulnerável, a ponto até de haver mutações no DNA da pessoa. Por exemplo, a maior parte das pessoas não sabem, mas vários detergentes, vários químicos que usam agressivos para a pele, assim como também esses químicos que as pessoas comem no miojo, como o glutamato monossódico, que está também em muitos alimentos industrializados, eles também fazem rupturas no DNA das pessoas. E eles vão deixando a pessoa cada vez mais fragilizada, e quando ela tem esse vírus, como o Epstein-Barr, por exemplo, que é um vírus que a maior parte das pessoas não sabe nem o nome se chama Epstein-Barr. Vocês podem, inclusive, pedir exames para os vossos médicos para fazerem exames sobre esse Epstein-Barr, que chama Epstein-Barr, que é um vírus que ele é um similar ao vírus da herpes, é da família do vírus da herpes, e esse vírus ele fica incubado dentro das pessoas, assim como o herpes, e quando a pessoa tem uma fragilidade, seja emocional, ou pega uma gripe, ou está vulnerável, tem uma temperatura alta por algum tipo de bactéria, acontece que esse vírus,
ele recebe ali digamos assim, um estímulo para fazer lançamento de várias toxinas dentro do corpo da pessoa, e essas toxinas também vão fazer mal para a pessoa. Então, a importância de todos vocês saberem um pouco mais dessas situações sobre as toxinas é que nós temos que começar a ter, eu já comecei isso, alguns aqui no grupo que estão aqui também já fizeram isso, começar a ter cuidados e consciência detox. Por quê? Detox vem de ter procedimentos antitoxinas. Porque essas toxinas, quando elas se juntam com um vírus ou com uma bactéria, existem, por exemplo, pessoas que pegam uma infecção de bexiga e às vezes pegam várias infecções de bexiga e elas tomam antibiótico e daí passa, daí vai lá, tem de novo outra infecção de bexiga. Então, não tratarem, por exemplo, com antibióticos, porque toda vez que trata com antibiótico uma infecção de bexiga, e essa infecção ela vai também ficando cada vez mais resistente, toda vez que toma antibiótico, partes dessas bactérias, elas explodem ali dentro, elas formam toxinas, elas geram danos para o corpo. Então, até em automedicação, tem pessoas, por exemplo, que têm uma infecção de bexiga, vão ali na farmácia e compram um anti-inflamatório que vende sem receita médica. Ou então compram um remedinho que até é famoso aí na farmácia para inflamações de bexiga, de uretra. Tudo isso daí vai fabricar toxinas no corpo, vai fazer a pessoa piorar. E essas pioras de toxina em toxina pode dar uma situação fatal. Tem pessoas, por exemplo, que depois vão pegar uma infecção de bexiga e vão tomar um antibiótico e mesmo tomando antibióticos fortes, acabam morrendo pela quantidade de toxinas que tem dentro de um corpo. Então, quando eu fui estudar hoje sobre toxinas, tenho pesquisado durante a semana toda, eu não conseguia compreender, por exemplo, porque eu e outras pessoas que temos algumas inflamações, algumas infecções, o nosso corpo consegue superar, muitas vezes até sem tomar antibióticos, fazendo todos esses processos mais naturais, e outras pessoas, como eu tinha uma amiga que eu fui no casamento dela, e um ano e pouquinho depois, ela faleceu com um bebezinho bem novinho de uma infecção de bexiga. E ela foi hospitalizada, e ela tomou antibióticos fortes, tudo, e não houve, né, a salvação dela. E eu vi também, por exemplo, eu vou trazer aqui, nós temos bastantes homens, mas as mulheres sabem que existe um absorvente interno, que inclusive fazem propaganda aí, então eu tenho que entrar nisso porque eu estou falando de informações que podem salvar vidas. Tem pessoas que usam essas marcas, não vou falar em marcas, mas vocês sabem que esse absorvente interno é um pedaço de feltro, né, enrolado ali com algodão, e é introduzido dentro da vagina da mulher para que tenha a absorção interna desse fluxo menstrual e não entre em contato para o lado externo, como seria para um absorvente comum, onde se coloca na calcinha. 5% das mulheres que usam esse absorvente interno têm uma bactéria que acontece pela quantidade enorme de fluxo que fica retido ali e pela quantidade de tempo a mais do que, né, deveria ter havido a troca, e naquele contágio daquela bactéria, 5% das mulheres que fazem uso morrem. Morrem porque essa bactéria começa a lançar muitas toxinas dentro do corpo da pessoa, e 5%
é a estatística. Gente, 5% é muita gente. Eu sei que eu estou falando 5%, parece pouca, né? Parece pouca gente, um número muito pequeno por ser 5, mas 5% de uma quantidade, sei lá, de 100 mil mulheres que utilizaram esse método, elas morreram por uma síndrome que foi a quantidade, resumidamente, a quantidade muito grande de toxinas que o seu corpo não estava preparado para ter aquele fluxo retido ali naquele canal por uma quantidade de tempo a mais que elas deveriam ter feito a troca. Então, melhor então não usar esse tipo de absorvente para não correr risco. Nós estamos numa era em que os vírus, as bactérias são mutantes, as toxinas também. Então, nós temos que preparar o nosso sistema imunitário, temos que preparar também o nosso sistema neurológico e também todos os sistemas de órgãos internos para conseguir realmente ter as correções necessárias quando algum vírus ou alguma bactéria ou alguma toxina mutante possa estar ali querendo desenvolver alguma doença patológica, degenerativa, porque vocês não sabem, mas até a esclerose múltipla e vários tipos de câncer são decorrentes de vários tipos de toxinas também, que aquele vírus que eu falei para vocês, Epstein-Barr, consegue promover toda vez que ele é reativado dentro do nosso corpo. Então, eu contraí Epstein-Barr há muitos anos atrás, não sei como que foi que esse vírus, né, veio parar dentro de mim. Diz que 90% das pessoas têm esse vírus, mas como nenhum médico nunca mandou fazer um exame para ver se a pessoa tem esse vírus, as pessoas têm e elas não sabem. Esse vírus, ele promove toxinas dentro do corpo toda vez que ele é reativado, seja por estresse, seja por desnutrição, falta de vitaminas, falta de minerais, vírus da gripe comum, influenza, algum estado febril, tudo isso pode reativar o Epstein-Barr. Ele, a forma que ele acaba acontecendo no corpo da pessoa, ele fabrica fadiga, a pessoa pode começar a ter fadiga crônica, tomar vitaminas, tomar sais minerais, que não são, às vezes, o que a pessoa precisa para estar com o sistema imunitário equilibrado para corresponder com a necessidade do corpo. Aí a pessoa começa a sentir fadiga, dores de cabeça, para certas pessoas dá náuseas, dá vômitos, dores nas pernas. Então as pessoas começam a se automedicar e toda vez que elas se automedicam, elas fazem com que o corpo reaja com toxinas e essas toxinas reativam ele e assim vai. Então, hoje eu vim falar, introduzir algumas informações aí no ar para vocês. Depois eu vou deixar aqui na descrição do grupo todos os links que eu consultei, que eu pesquisei, que eu fui a fundo, porque o nosso futuro não está nas mãos das outras pessoas, o nosso futuro está nas nossas mãos. Quem tem que fazer um orçamento novamente na sua vida e determinar uma quantidade de valor para deixar para o seu sistema imunitário ser de fato um sistema imunitário válido contra bactérias, toxinas e vírus mutantes, somos cada um de nós. Então, os médicos, eles vão poder ajudar contra bactérias, vírus e até toxinas, tudo, com os fármacos que eles conhecem. A maioria dos médicos, eles fazem medicina para entenderem sintomas e entenderem remédios que vão remediar conforme aqueles sintomas. Só que vocês sabem que esses sintomas
às vezes 1, 2, 3, 4, 5, 10 sintomas corresponde a vários tipos de doenças. Aí vem o histórico, vem a anamnese do paciente, vem o histórico familiar. Tudo isso faz com que o profissional tente da melhor forma conduzir aquele paciente a um tratamento que seja eficaz, que vá dar para ele novamente uma qualidade de vida, tirar ele do risco da morte, tirar ele dos riscos, né, do agravamento da patologia, mas nem sempre o paciente é sincero o suficiente com o profissional, muitas vezes não conta que já esteve numa farmácia, já se automedicou, já está há mais tempo do que falou para o profissional que está fazendo, né, uma automedicação aí, às vezes 1, 2 semanas, lançando muitas toxinas no corpo. Então, isso é outra informação que quero dar para vocês, que tudo aquilo que se esconde de um profissional vai induzir ele ao erro. E todos esses erros podem ser fatais para algum paciente, né, que fica com medo de contar para o profissional que tentou solucionar o seu caso. Então, agora saibam, toda vez que vocês se medicam, sejam paracetamol, uma novalgina, coisas que parecem inofensivas, lançam toxinas dentro do corpo de vocês, que essas toxinas vão fazer com que alguma bactéria ou algum vírus que está ali dentro do corpo fique mutante e fique mais resistente a um tratamento realmente eficaz. Então, vocês sabem que há algum tempo eu venho falando aqui nas lives sobre a For Life, sobre os suplementos que realmente podem transformar o sistema imunitário num sistema mais equilibrado, num sistema mais resistente, num sistema realmente que possa fazer esse tripé da nossa vida, tá? Se a pessoa não tiver um sistema imunitário, um sistema neurológico, tá? E um sistema cardiovascular, né, bom, nós não vamos ter realmente sucesso em praticamente nenhum dos outros tratamentos, porque todos esses sistemas são essenciais, eles são realmente vitais para que a nossa saúde caminhe para um sucesso, inclusive quando está enferma e precisa de um tratamento que seja eficaz e não leve a pessoa a uma situação fatal. Tá? Então, o que eu queria falar para vocês também, que todos os sucos que dizem ali que são detox, né, é porque eles desintoxicam de uma gama X de toxinas que a pessoa teve no seu corpo, está parada ali no seu corpo e precisa realmente desintoxicar. Vocês sabem também que eu tenho vários grupos de limpeza hepática e desde que eu tive a minha situação de hepatite toxicológica, medicamentosa, eu posso falar de cadeira, o que é estar com toxinas demais no seu corpo e não conseguir nem respirar, como quando eu passei por aquela situação. Não desejo para ninguém. Então, os sucos detox, os alimentos vivos fizeram muito bem para mim, porque também quando nós cozinhamos demais ou usamos frituras, nós lançamos toxinas dentro do nosso corpo. Existem muitos nomes de toxinas que acontecem, inclusive, dizem que o óleo do coco é saturado já, é um óleo benéfico, inclusive eu como uma colher de chá, coloco no meu chá indiano, que eu coloco ali de açafrão da terra, cúrcuma, e coloco também uma colher de manteiga de cacau, e fica um chá, né, apimentado, porque eu coloco pimenta também, caiena, pimenta vermelha, para o açafrão da terra ser realmente um anticancerígeno mais potente na minha vida. Desejo que vocês também façam essas receitas, porque além de não permitir replicar alguma toxina, nem ser mutante dentro do nosso corpo, também não deixa que fique alguma célula ali que esteja querendo se multiplicar em algum tumorzinho, fazer isso com velocidade.
Então, o que acontece com as receitas detox? Elas desintoxicam. E quando nós trocamos um alimento vivo, que seria um alimento que não passa por processamento, seria um alimento que seja à temperatura natural, que não passa também por uma modificação ali através do fogo ou por um congelamento, nós temos menos, digamos assim, probabilidade de que aquele alimento venha a fazer toxinas em graus multiplicados dentro do corpo, como quando se come uma fritura. Quando você vai lá para comer a fritura, por exemplo, uma batata frita, uma coxinha frita, foi usado algum óleo refinado, ou banha, ou óleo de coco, todos eles, quando eles tiveram hiper, superaquecimento, eles lançaram toxinas para esse alimento, que quando você vai ingerir, essas toxinas vão estar dentro de você, replicando junto com algum vírus que esteja adormecido, algum tipo de intoxicação das células. Nem todas as desintoxicações vão aparecer para vocês como uma enfermidade, ou um enjoo, ou um vômito, mas quando a pessoa começa a baixar a sua energia vital, começa a ter aquele pós-almoço, por exemplo, não é só porque alguma glicose a mais foi ali para o cérebro, a pessoa relaxou, a pessoa, né, subiu ali a quantidade de açúcar no sangue, não é só por isso. Quando as pessoas têm muitas toxinas no corpo, para o corpo ali na hora da digestão também poder fazer a desintoxicação que o alimento muito cozido, muito frito, muito condimentado fez dentro do seu corpo, a energia vital inteira baixa, porque precisa as células de mais oxigenação, precisa o sistema imunitário de energia, o sistema digestivo, todos os sistemas ali para poder produzir tanto a temperatura quanto grau de acidez, de alcalinidade, tudo isso daí o corpo vai ali tentar vencer aquela digestão que veio junto com muitas toxinas. Então, deem preferência a que vocês possam se alimentar muito mais com alimentos vivos, alimentos que não sejam processados nem cozinhados, e a parte que vocês vão comer mais cozida seja também mono, não seja complexa, entendeu? Seja, quando comerem um tipo de carboidrato, não juntem com outros tipos de carboidrato, porque tudo isso faz com que haja uma fadiga maior para o corpo na hora da digestão, tá? Ao contrário do que acontece, por exemplo, com saladas, é mais fácil o corpo conseguir digerir uma quantidade ótima de vitaminas e sais minerais quando recebe uma cenoura ralada, com uma beterraba ralada, com uma batata doce ralada, do que quando consegue ali digerir arroz cozido, feijão cozido, batata cozida, aí vai uma carne assada, aí tudo isso daí é processado demais para o corpo digerir na hora, despende de uma energia imensa para poder conseguir fazer aquela digestão, porque vai muitas toxinas junto para o corpo também poder vencer, tá? A For Life, ela tem os fatores de transferência, que eu tenho explicado assim para algumas pessoas como se fosse um caminhão. Então, pensem que um caminhão, quando ele é contratado para levar uma carga para algum lugar, porque os caminhões não andam vazios por aí, né, de um lado para o outro, eles são contratados para levar uma carga, né? Digamos assim, que se fosse uma carga de bebidas ou uma carga de alimentos para algum outro lugar. Então, digamos que os fatores de transferência seria esse caminhão que leva as informações dos sais minerais, das vitaminas, diretamente para dentro das células,
imunitárias. E essas células imunitárias também dividem com outras células responsáveis por todo o nosso sistema ficar equilibrado, e quando enxerga, seja uma toxina interna, seja um agente bacteriológico externo ou um vírus querendo invadir, eles conseguem aprontar o exército certo contra aquele tipo de ataque. E quando nós estamos desprotegidos e vulneráveis, nós, além de ficar lançando uma gama de toxinas dentro do corpo, ainda essas toxinas, junto com algum vírus ou alguma bactéria, pode virar alguma coisa mais grave. Então, é por isso que hoje em dia eu não perco mais, digamos assim, energia do meu corpo para ficar combatendo tanto vírus quanto bactérias, quanto toxinas. Eu não sinto mais essa fadiga que acontecia antigamente, porque o meu corpo está recebendo todos os dias uma quantidade necessária de fatores de transferência junto com sais minerais e vitaminas para poder combater tanto as toxinas que vêm para dentro junto com alimentos, quanto alguma questão sentimental ou emocional que passa comigo, como também quando o Epstein-Barr, que mora dentro de mim, eu não tenho como retirá-lo, uma vez que nós contraímos esse Epstein-Barr, ele nunca mais vai embora, ele fica só adormecido, então ele não ganha estímulos para ficar acordando e ficar julgando malefícios dentro do meu corpo. Eu tenho as minhas filhas tiveram herpes quando elas eram bebês ainda, e a minha filha, quando ela fica muito fadigada e solta aqueles herpes nela, ela fica praticamente sem energia quase a semana toda enquanto está com aquela situação ali. E antigamente ela tomava um remédio, que todo mundo sabe, não vou falar o nome por aí, mas é um remédio conhecido, que tem nas farmácias, e aquele remédio, uma das situações que ele faz também é comprometer o sistema imunitário, de não saber se defender do próprio vírus e lançar toxinas dentro do corpo, e por isso que ela, quando tomava esse remédio, ela ficava mais fatigada. Então, pensem também nesses outros remédios para a febre. Todas as vezes que nós temos alguma febre, a febre, para ser amiga e para realmente poder combater vírus, bactérias e as toxinas mutantes dentro do corpo, que geram as febres, tinha que ir até 41 para realmente tornar o nosso sistema imunitário eficaz. As pessoas, quando estão com 37,5, 38, vão lá e tomam remédio para a febre. Quando fazem isso, deixam totalmente vulnerável todos aqueles soldadinhos que estavam se aprontando para poder combater aquela bactéria, aquele vírus, tudo aquilo que estava fazendo aquela situação ali infecciosa dentro do corpo. Então, esses remédios, além de tirar a produção do sistema imunitário, se tornar com um exército mais forte, ainda joga toxinas dentro do corpo, intoxica. Então, hoje, lá na For Life, tem vários tipos de detox. Já foi falado aqui até na reunião anterior, tem esse Rio Vida, que além de fortalecer o sistema, né, vascular, né, desentupir ductos e fazer vários outros tipos de processos antioxidativos, eles também combatem as toxinas, porque tem vários componentes de frutas vermelhas, e um deles que é tido como um dos maiores combatentes de toxinas é o mirtilo. Então, nós, no Brasil, né, aqui até que tem bastante, mas também é caro, e no Brasil também é uma frutinha que é cara, é uma fruta considerada um dos 3 pilares maiores contra toxinas, que quando realmente a pessoa está comendo mirtilo ou tomando bebidas com mirtilo, que tem no Rio Vida, esses componentes que eu tenho ativos de eu ser bem azul,
inibe a multiplicação de toxinas e também a multiplicação de vírus e bactérias mutantes dentro do corpo de uma pessoa. Então, se vocês realmente puderem fazer um orçamento na vida de vocês e puderem se adaptar a gastar um pouco com vocês, parar de gastar com casa, carro e roupa e sapato, principalmente sapato, né, que os homens têm até uma piada aí de homem dizendo que mulher não é centopeia para ter tanto sapato. Vocês pensem que as vossas células são responsáveis pelo vosso estilo de vida, pela vossa, né, boa saúde, e não vai acontecer uma boa saúde se a pessoa estiver comprometida com algum tipo de toxina e reagentes ali que vão fazer um vírus ou uma bactéria mutante trazer uma enfermidade muito grave para vocês, tá? A outra forma de vocês também poderem combater tomando esses fatores com mineral, o zinco. O zinco está comprovado que a pessoa fica realmente com o sistema imunitário mais fortalecido. Foi associado, inclusive, a antibióticos nesse tempo aí grave do coronavírus. Pessoas que tomaram só o antibiótico, elas não tiveram melhoras, inclusive algumas faleceram, e outras com o mesmo antibiótico, quando foi associado o zinco, as pessoas puderam sair daquele quadro grave e puderam ter um retorno aos seus lares, puderam ter novamente. Só que, já vou dizendo, se tem alguma pessoa aqui que já teve o corona ou sabe de alguém, pois as sequelas e as mutações continuam acontecendo. Não quer dizer que a pessoa sarou do coronavírus que ela não pode acontecer de pegar novamente se ela tiver um sistema imunitário vulnerável ou fragilizado, que já está, né? Porque ele faz a visita para as pessoas de novo e dependendo do grau da toxina que a pessoa estiver, da quantidade de toxinas que a pessoa estiver no corpo, ele consegue fazer uma mutação dentro do corpo. Como ele entrou a primeira vez, ele entra lá de novo na pessoa e ele faz uma mutação diferente dentro da pessoa e ele se torna como se fosse um outro vírus e o sistema imunitário não consegue reagir e é toda aquela situação. Então, eu digo que eu tenho sorte, assim como outras pessoas que estão aqui, que já tomam a For Life, porque tem uma capacidade maior de inibir que as toxinas e os vírus que já são internos com a pessoa, né, comigo, com outras pessoas, possam ficar se modificando, possam ficar se juntando com outros para fazer um caos dentro do nosso corpo. Quem não sabia por que tem que ter uma vida detox e tem que ter uma consciência detox e tem que ter comportamento detox, agora vocês vão precisar saber por quê. Porque daqui para diante o nosso futuro não vai melhorar, tá? Tanto as bactérias quanto os vírus e as toxinas são mutantes e podem fazer progressão uma hora que são despertados ali dentro. Nós temos também o Energy, que é muito importante, porque o Energy não deixa a nossa energia baixar o nível durante o dia. Então, quando nós estamos fazendo as nossas atividades e quando nós começamos a se sentir cansados, é porque as toxinas que estão ali dentro do corpo estão vencendo a batalha contra o nosso exército baixou a quantidade de defesas que ele teria para aquela quantidade de toxinas. Todos os dias nós respiramos toxinas, todos os dias nós desenvolvemos toxinas através tanto da alimentação, quanto da respiração e quanto de sentimentos ou emoções que a gente sente.
Então, o correto é nós tomarmos fitoterápicos que estejam já condensados de uma forma que o nosso corpo entenda que aquela disponibilidade está em defesa do nosso corpo. Um dia eu entendi, quando me deram um resultado do meu exame, e disseram assim, que eu tinha uma quantidade de anemia, mas que eu tinha uma quantidade de ferro até substancial dentro do meu corpo. Só que o meu corpo não estava aproveitando esse ferro por alguma situação ali que não fazia com que ele absorvesse o ferro. Eu li as 77 páginas do livro do Dr. Dayan, e ele fala ali que a maior parte dos médicos não sabem ler sobre ferritina, nem sobre a biodisponibilidade do ferro contra a anemia dentro do corpo das pessoas e por que isso daí acontece. Então, o que eles fazem? Eles dão esses remedinhos, às vezes, de farmácia, de ferro, para a pessoa tomar, mas, na verdade, às vezes a pessoa está com falta de vitamina C, porque sem a vitamina C, também o ferro também não converte ali e não fica biodisponível. Então, tem preparados na For Life que ele já vem com a quantidade de fitoterápico necessário, que nem esse Nerge, tem vários tipos de ginseng, tem a vitamina B12, tem vitamina C, tem vários tipos de vitaminas ali disponíveis, para que um reforce o outro e fique biodisponível dentro do corpo. Então, às vezes, você está comendo uma alimentação boa, uma alimentação saudável, que não tem mais tantas toxinas, são mais crus, são mais verdes, até o orgânico, mas o teu corpo não está encontrando as vitaminas e os sais minerais, porque não tem esses fatores de transferência, que seria o caminhãozinho que iria transferir do lado A para o lado B aquele componente, aquela vitamina e aquele sal mineral, tá? E o engraçado é que um sal mineral às vezes depende do outro, que depende do outro, que depende do outro, que depende de várias vitaminas ali para todos eles assimilar na célula. Então, às vezes a pessoa vai ali comprar, eu vou só comprar uma vitamina C, que nem tem, e compra um ácido ascórbico, né? Que é a vitamina C sintética que vendem lá na farmácia. Mas o corpo está cheio de toxina, a pessoa não vai conseguir absorver esse ácido ascórbico e, por incrível que pareça, nem o farmacêutico, nem o médico, nem ninguém lhe diz que, por ser sintético, dependendo do grau de toxinas e a forma como está o corpo, além de não ficar biodisponível dentro do corpo para a célula respirar vitamina C, ainda pode acontecer de virar mais toxinas dentro do corpo, fazer mais situações pioradas em vez de melhorar, porque todas as coisas sintéticas o corpo não lê bem e não lê da forma como deveria. É como se a pessoa fizesse 1 quilo de feijão para o corpo absorver praticamente só 5 ou 6 grãos e os restantes ficassem apodrecendo, tá? O que eu posso mais dizer para vocês? Eu queria, né, e desejo para todos, não só aqui, mas vossos familiares, vossos conhecidos, que tenham uma saúde proporcional e fortalecida o suficiente para o nível de estresse que vocês têm e também para o nível de exigência que vocês fazem com o vosso próprio corpo, com a vossa própria mente, porque também a quantidade de vitaminas, sais minerais e sistema imunológico estar adequado é isso. A pessoa que ingere uma determinada quantidade de calorias e vitaminas, ela tem uma quantidade de horas disponíveis para o seu corpo enfrentar tarefas e enfrentar situações. Se a pessoa não estiver adequada na ingestão de vitaminas, sais minerais, fatores de transferência, água, que é outro componente detox que a pessoa pode tomar,
A maior parte das pessoas, inclusive nos grupos de limpeza hepática, que eu falo que tomem bastante água, o vinagre de maçã também faz um processo detox dentro do corpo. A pessoa faz a limpeza e ela otimiza a autofagia, que é uma forma detox que o corpo tem contra situações vulneráveis que acontecem dentro das células também. Então, ali, a pessoa às vezes está tomando aquele litro de água com o vinagre de maçã durante a semana da limpeza hepática e não toma mais o litro de água limpa para poder fazer o processo detox dos seus rins, do seu fígado, do restante dos seus órgãos, né? Os pulmões também necessitam muito dessa água. Então, ter atitudes detox, como água, tomar mais sucos verdes, mais sucos de cenoura, tomar fatores de transferência, tomar sais minerais, suplementação com sais minerais, com vitaminas, não ingerir remédios, não se automedicar, principalmente tudo aquilo que vai interferir no sistema imunitário, como remédios antifebre, anti-inflamatórios, todos esses daí, já vai ajudar muito a você não se colocar numa situação de risco grave, né? Frente a alguma situação que pode acontecer que nós nem sabemos, né? De onde que a gente pode contrair algum estado de fragilidade, tá bom? Então, eu vou abrir o microfone aí, quem quiser, por favor, doutor Sena, gostaria que fizesse alguma observação, você é entendido muito mais do que eu nesse processo aí de toxinas, bactérias, vírus. Obrigado, Sandra. É um prazer muito grande estar contribuindo com as informações que você está trazendo para a gente em relação às toxinas, né? O ar que respiramos é um ar que está rico em toxinas. Os alimentos hoje transgênicos também são os fatores. O feijão, as mudanças genéticas dos alimentos, nosso corpo não está conseguindo até fazer o processamento metabólico. E nós estamos vivendo uma situação chamada síndrome metabólica, né? Isso também forma várias questões de toxicidade, gases no organismo, que são fatores de risco, e até essa questão da mutação celular, né? Visto que no tempo passado, quando o milho não era transgênico, a leitura do milho era uma nas células. Hoje tem que mudar a ótica da leitura genética desses alimentos modernos, tem causado muito dano à saúde e fator de mutação celular também, né? Então, você falou também a questão de sentimentos negativos, mágoas, rancores. Esses sentimentos também causam realmente um excesso de toxinas venosa para o nosso organismo como um todo. Então, vivemos num mundo de alta toxicidade de elementos que causam essa toxina, tanto de sentimentos, alimentos, água cheia de venenos também. Então, é preciso prevenção, né? Então, ter saúde é uma questão de responsabilizar-se por ela, cuidar. A saúde nossa não está na mão do sistema, o sistema está aí também para tratar. Mas para dar saúde depende muito de sentimento de alegria, paz, todos esses fatores contribuem para o bem-estar como um todo, né? Além de tudo, graças a Deus, hoje nós temos esses elementos que a Unia for Life oferece para que possamos, assim, eliminar esse lixo de toxina celular dentro do nosso organismo como um todo. Você falou muito bem a relação a alimentos cheios de toxinas, como também a água que bebemos, precisa de tratamento porque está doente. Tudo que precisa de tratamento porque está doente. O sistema de tratamento está aí, mas tem pessoas que chegam em casa nem passa água pelo filtro, cozinha a comida com aquela água. Então, a substância tóxica vai ser cozida junto com o alimento. E isso vai carregar também as nossas células. As células não estão aguentando mais. A palavra câncer vem da palavra cansado. Cansado de tantos sentimentos negativos, cansado de tantas toxinas, cansado de um monte de coisa, né? Então, é preciso, além do pensamento positivo diante do mundo que vivemos, água de boa qualidade, cozinhar com água de boa qualidade, ter um sentimento de paz, de espírito, alegria, amor próprio, todos esses recursos.
E beber esses produtos, tomar esses produtos, que não é medicamento, é uma suplementação científica de fator de transferência que mantém a inteligência do nosso mitocôndrio, dos nossos anticorpos. Ou aqui é um pâncreas, aqui temos milhões de células de defesa que produz a insulina, as células beta. Muitas vezes, por mágoa, a pessoa deixa de produzir, porque a memória das células perdeu a informação de produzir a insulina. Quando você dá o elemento, a rotatividade, a condutividade de saber fabricar a insulina. Então, agora tem um sistema. O sistema vai, isso não tem cura. Mas o corpo humano é vivo de causas e efeitos. Sendo vivo de causas e efeitos, quando tem um elemento correto que dê a informação, ele volta a produzir insulina. Isso tem acontecido com clientes meus aqui da cidade, com muita eficácia. O que aconteceu? O próprio corpo recebeu a informação que estava precisando. Porque a gente não está mais no colostro da mãe, tomando leitinho da mãe ali com o colostro. Graças a Deus, tem uma empresa hoje que tem a informação do leite. Mãe, eu quero leite. Não existe mais isso. Não dê leite para a criança, não. Eu quero o colostro primeiro. Não existe mais isso. Portanto, nós temos um elemento que eu falo assim, ó, é prevenção. É prevenção. As pessoas pagam caro para ter seguro, pagam caro para ter tudo. Seguro de carro, seguro de vida, seguro de tudo. Mas o seguro, como é que você mantém o seu sistema de defesa seguro, armado, em prontidão? Precisamos dar o alimento que ele precisa, as informações que as nossas células precisam para estar em prontidão para o combate. Obrigado pela sua informação, foi fantástico, Sandra. Falando sobre essa questão que causa toxinas perigosas para a vida. Portanto, alegria, gente, rejuvenesce. Verdade. Rejuvenesce a pessoa. Porque de toxina que fere até a pele da pessoa, envelhece até a pele. A toxina faz isso, o sentimento. Então, a alegria não faz isso, mas a tristeza, mágoas, guardar veneno dentro do corpo, adoece o corpo humano. Obrigado, Sandra, viu, pelas informações. Agradeço. Gratidão, Sena. Muito obrigada, doutor Sena.